Olá, queridos amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa. É uma alegria muito grande estar aqui, ter vocês conosco através dessas redes sociais, para juntos termos um tempo especial aqui na presença do Senhor e sermos ministrados por sua palavra e também escutarmos de coisas belas e maravilhosas que o Senhor nosso Deus está fazendo aqui no Brasil, apesar de tantas dificuldades, e também do que Ele está fazendo ao redor do mundo. Eu sou o evangelista Edson Teixeira e é uma alegria muito especial, muito grande para o meu coração ter você nesse programa. Você que nos acompanha através do YouTube, você que nos acompanha através do Instagram e através do Facebook, eu quero te fazer um pedido, se você puder, nesse momento, convide outras pessoas, ligue para alguém, mande o aplicativo, convide as pessoas para estar conosco aqui, porque juntos nós vamos estar pensando a respeito do que Deus está fazendo nas nações da terra. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor fortaleça a sua vida e que esse tempo que nós vamos passar aqui seja um momento de edificação para a sua vida espiritual. Muito obrigado pela sua presença aqui e eu tenho certeza que até o final dessa programação a graça do Senhor Jesus fortalecerá e abençoará muito a sua vida. Eu tenho trabalhado nesses últimos 32 anos pregando a palavra de Deus em nações, em países com culturas diferentes, com formas diferentes de se viver, mas existe uma nação que ela é muito especial. Eu tenho estado nela algumas vezes durante esses últimos 5 anos e tenho visto Deus agir de uma forma extraordinária, lá nas montanhas do Himalaia. Lembro que me apaixonei pela nação do Nepal quando li um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. O nome dele era um sadhu chamado Sadhu Sundar Singh. Ele era um homem que deixou a sua riqueza, deixou toda a sua fama, deixou todo o futuro promissor que ele tinha para se entregar a Jesus e se tornar um pregador do Evangelho nas montanhas do Himalaia. E lendo esse livro, nasceu no meu coração um desejo muito grande de um dia poder também estar nas montanhas do Himalaia, em especial na nação do Nepal, para poder compartilhar do amor e da bondade de Jesus para com aquelas pessoas. E você vai ver aqui através dessa programação que, conforme diz a Bíblia, Deus, Ele satisfaz o desejo do coração dos teus filhos. Deus, Ele faz com que os nossos sonhos se tornem realidade. Talvez você que está me assistindo agora também tenha sonhos, tenha desejos, alguns voltados para a sua vida pessoal, outros voltados para a vida profissional, familiar, alguns desejos voltados para o ministério, que era o meu caso. Eu estou aqui para dizer para você que existe um Deus que pode fazer com que todos os nossos sonhos se tornem em realidade, que aquilo que está no mundo abstrato pode se tornar concreto. Fique comigo nessa programação e com certeza o Senhor Jesus edificará muito a sua vida. Lembro-me que quando eu completei 18 anos de idade, eu estava perdido, não conhecia Jesus, a única coisa que eu conhecia de Jesus era uma simples piada e nada mais. Eu tinha 18 anos de idade e eu não morava no Paquistão, nem no Afeganistão, nem no Quirguistão, nem no Azerbaijão, nem no Tajiquistão. Eu morava aqui, na cidade de São Paulo. Eu morava próximo desse bairro onde nós estamos fazendo essa gravação agora, aqui perto do Mandaqui, e por aqui eu vivia envolvido no mundo do crime, no mundo das drogas. Com 15 anos de idade eu estava perdido aqui na FEBEM, mas com 18 anos de idade, aqui numa cidade chamada Tatuí, interior de São Paulo, eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez na minha vida. E a pessoa que me falou de Jesus, ele estava com um revólver na cintura e ele estava fumando um cigarro de maconha. E ele sabia muito bem que eu ia morrer. Eu tinha 18 anos, eu tinha 19 processos. E eu lembro que as minhas palavras para ele, para esse rapaz chamado Pedrinho, eu disse: Pedrinho, eu vou morrer
porque eu tenho um monte de processos e eu não vou para aquela prisão que aqui em São Paulo era o terror dessa moçada chamada Carandiru. E eu disse para ele, eu não vou para o Carandiru, eu vou morrer na mão da polícia. E ele então, olhando para mim, disse, cara, eu sei quem que pode te tirar dessa. E eu olhando para ele, ele com um revólver na cintura e fumando maconha, ele disse para mim, Jesus, tá ligado? E soltou a fumaça de maconha, e eu olhei para ele e falei, como assim? E ele começou a chorar, ficou uns minutos chorando, eu pensei que ele estava entrando em convulsão, porque eu não sabia o que era um arrependimento profundo na presença de Deus, nunca tinha visto uma pessoa chorar daquele jeito como ele estava chorando. Depois que ele terminou de chorar, ele tirou as balas do revólver, guardou o revólver na raiz de uma árvore que estava ali, e ele disse para mim, eu sou desviado. E eu disse para ele, o que é isso? Ele falou, não, eu sou desviado da igreja, e apontou a torre de uma igreja, e disse para mim, os 10 anos mais felizes da minha vida, foram os anos que eu passei dentro daquela igreja. Meu pulmão era limpo, minha mente era limpa, minha consciência era limpa, eu era um jovem limpo. E ele disse assim, se eu morrer assim, eu vou para o inferno. E olhou para mim e disse, se você morrer assim, você também vai para o inferno. E eu disse, sai para lá com essa boca, rapaz. E ele disse, então, a gente precisa fugir daqui. Eu conheço um pastor que pode nos colocar no seu fusquinha, pastor José Gentil de Campos, pastor da Igreja do Brasil para Cristo em Tatuí. Ele pode nos colocar no seu fusquinha e ele pode nos levar para a casa de recuperação. Era o dia 15 de setembro de 1987, e nós fomos para essa casa de recuperação, e lá então eu tive o meu encontro com Jesus. Não conheci Jesus dentro de uma igreja, não conheci Jesus através de alguém pregando para mim, eu conheci Jesus lá dentro dessa casa de recuperação, quando uma força maligna veio para me matar, e eu tinha ouvido eles falarem ali que o sangue de Jesus tinha poder, eu clamei o sangue de Jesus. Essa força maligna saiu da minha vida e nessa madrugada do dia 15, a minha vida foi completamente mudada. Eu entreguei a minha vida para Jesus naquele dia, minha mente se tornou nova, meu coração novo, meus pulmões novos. Pela primeira vez em tantos anos eu me sentia uma pessoa limpa. Então, comecei a ler a Bíblia e descobri que Deus tinha um plano para a minha vida. Descobri que Deus me amava, que Jesus tinha morrido por mim. E lá no meio desse sítio, dessa casa de recuperação, na cidade de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, eu recebi o meu chamado para ser um pregador do Evangelho às nações da terra. Foi assim o meu chamado, um jovem, fugido da polícia, com um monte de tatuagem no corpo, sem saber falar direito, sem ter estudos, porque eu saí da escola com 9 anos de idade, na 3ª série do 1º grau, sem poder ter perspectiva a respeito do futuro, apenas pensando que ia morrer, sem ter esperança. Agora veio Jesus, me salvou, me transformou, me libertou, e no meio dessas árvores, a sua voz falou comigo dizendo, eu te levarei às nações da terra como um mensageiro das boas novas. Eu olhei para o meu passado e eu sabia que era impossível eu confiar no meu passado, porque eu não tinha nada de bom no meu passado para cumprir o chamado de Deus. Mas eu me apeguei àquilo que Deus disse. E eu lembro muito bem uma frase de um escritor americano que diz que quando Deus quer fazer uma coisa linda no meu futuro, Ele não consulta o meu passado. Ele quer apenas que eu entregue o meu presente para Ele. E foi isso que eu fiz. Não olhei para o meu passado, apenas olhei para o meu presente, a presença de Deus na minha vida, e me entreguei para Ele. E nesses 32 anos, desde aquele dia 15 de setembro de 1987, que eu entreguei a minha vida para Jesus e disse, eu quero te servir para levar as boas novas às nações da terra, eu tenho percorrido quase 90 países do mundo, 87 países do mundo eu tenho pregado o Evangelho, países desses que eu tenho entrado mais de 50 vezes para levar as boas novas de Jesus. Eu tenho um privilégio imenso no meu coração, uma chama que foi acendida há 32 anos atrás, que é fazer com que esse poder libertador que veio sobre a minha vida possa alcançar o maior número possível de pessoas na face da terra. Por isso, eu tenho
trabalhado com caravanas, tenho trabalhado com mobilizações missionárias, com conscientização missionária dentro das igrejas, para levar comigo o maior número possível de pessoas para essas nações, para que a gente possa levar com a gente o maior número possível de pessoas para a eternidade com Deus. Eu vou chamar nesse momento um louvor, nós vamos ouvir uma canção do Ministério de Louvor aqui da Igreja do Mandaqui, e então nós voltaremos para pensarmos um pouco a respeito da Palavra de Deus e dialogar um pouco com você que está nos acompanhando nesse momento. Vamos lá. Retornamos após essa canção tão abençoada de um homem chamado Abraão, daquilo que Deus fez na vida dele. E eu quero pensar com você nesse momento. Antes disso, eu quero interagir com algumas pessoas. Tem várias pessoas que estão nos assistindo. O nosso pastor, o pastor Joel Estevanato, a Ed Calvaire, Camperino, Haiti, que coisa linda. A Eliane Lopes, Pedro, com esse nome russo dele, a Valdete Bartolomeu, a Patrícia Modolo, Sueli Oliveira, a Meire Santana, Edneia, Regina, a Denise, o Renner Alves. Eu acho que o Renner Alves tem uma pergunta para nós também. Um abraço para a Beatriz e para a Viviane Feitosa, lá de Rondônia, que está nos assistindo agora. Eu acho que o Renner tem uma pergunta para a gente. A pergunta é: Evangelista Edson, qual o principal desafio para ficarmos focados em nosso chamado? Como uma pessoa comum pode ser uma bênção para as nações? Bom, eu acredito que o principal desafio para você ficar focado no seu chamado é você ter certeza do seu chamado. Eu trabalho com voluntários e eu sei que o voluntário é uma bênção, mas eu não posso contar com o voluntário para qualquer momento, porque o voluntário tem a vida dele, o voluntário tem as suas coisas para fazer. Ele vai separar um período da vida dele para se voluntariar por uma missão de curto prazo, por algum tempo, para poder se dedicar àquele trabalho. Mas ele não é uma pessoa que eu posso contar com ele para qualquer momento. Agora, uma pessoa que tem o chamado, que tem a sua vocação, aí eu posso contar com ele. Porque ele não é apenas um voluntário, ele é uma pessoa que sentiu-se vocacionada, chamada. Desses milhares de voluntários que me ajudam, entre eles tem muitos que foram chamados por Deus e que eu posso contar com eles. Tem outros que eu não posso contar com eles, não porque eles não querem me ajudar, mas é porque eles não foram vocacionados para isso. Eles são voluntários. Eu espero que você possa entender. Quando você tem a certeza do seu chamado, você não é apenas um voluntário. Você sabe que acendeu dentro de você uma chama e que esse chamado para viver para o reino de Deus, ele não é por um período, ele não é por uma missão de curto prazo, nem de longo prazo, é uma missão para toda a vida. Eu acho que o principal desafio para você se manter focado no seu chamado é ter essa certeza. Eu fui chamado, e quando eu tenho essa certeza do meu chamado, não existe distrações. Você não se perde no caminho, você não sai do caminho, você não abandona o seu caminho. Você sabe que você colocou a mão no arado. E Jesus disse: aquele que colocou a mão no arado está dentro de um contexto de chamado e olha para trás, esse não é apto para o reino dos céus. Então, se você está com a mão no arado, você tem que estar focado na linha que você vai levar aquele arado para que a terra não seja cortada de forma errada. Você tem que estar sempre olhando para frente. Quando você sabe que você foi vocacionado e foi chamado, não tem distrações. Então esse é o segredo. E como uma pessoa comum pode ser uma bênção para as nações? Uma pessoa comum, através do voluntariado, pode ser uma bênção para as nações. Através desses trabalhos que eu realizo e que tantos outros missionários e pastores realizam, eles contam com voluntários, pessoas da igreja, pessoas comuns, médicos, advogados, odontólogos, palhaços, faxineiros, cozinheiros, enfim, são pessoas que têm suas mais diversas atividades e elas sentem no coração um desejo de participar de uma missão de curto prazo.
E nessa missão de curto prazo, ela acaba se tornando uma bênção extraordinária para as nações. Conheço pessoas que foram comigo, e quando eles eram mecânicos, e até hoje são mecânicos. Ficaram uma semana comigo, 10 dias em algum país, mas eles nunca mais foram os mesmos. Eles são mecânicos diferentes hoje, são padeiros diferentes, porque estando nesses países, eles enxergaram que o pouco que eles têm aqui pode ser muito para eles lá. Então eles voltaram transformados e a partir daqui, mesmo continuando com a sua profissão de mecânico, ou de padeiro, ou de lavandeira, ou de faxineiro, eles estão fazendo coisas lindas, nos ajudando com o seu pouco, porque entenderam que o seu pouco aqui pode fazer muito lá. Oram, intercedem e contribuem. Então você pode ser uma bênção para as nações. Eu quero falar com você, nesse momento, sobre essa experiência que nós tivemos na nação do Nepal. Quem conhece um pouco o meu ministério sabe que onde tem um terremoto, onde tem uma catástrofe, pouco tempo depois eu estou dando um jeito de arrumar uma equipe para poder ir para esse país que sofreu esse problema. Foi assim no Haiti, foi assim em alguns países da África e também foi assim com a nação do Nepal. No ano de 2015, todos nós sabemos, houve um grande terremoto no Nepal e milhares de pessoas, literalmente milhares de pessoas morreram como vítimas desse terremoto. E quando saiu na mídia, logo no meu coração acendeu o desejo de ir para essa nação, de poder contribuir de alguma forma com essas pessoas que estavam sofrendo muitas doenças, muita fome, eles estavam com falta de muitas coisas. Então eu já imediatamente liguei para algumas pessoas que já haviam me acompanhado em alguns países. Entre essas pessoas está a doutora Tati Cócaro, uma médica pediatra que já me acompanhou, eu acho que em 26 países do mundo. E ela disse, sim, eu estou disponível para ir para o Nepal. O Hudson Zanoni, que é um camarada que trabalha com arte, eu chamo ele de palhaço, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um camarada que tem um talento especial para trabalhar com crianças, através de malabarismo, de brincadeiras, de dança, de mágicas. Também uma senhora, membro da nossa Igreja Brasil para Cristo, a pastora Cleusa, que é pastora na cidade de Jacareí, e eu. Nós éramos uma equipe de 4 pessoas. E nós, então, tomamos a decisão de seguirmos para o Nepal. Não sabíamos direito o que nos esperaria lá naquela nação. Apenas consegui entrar em contato com uma família, um missionário chamado Emerson, que morava na época na Nova Zelândia, e ele tinha sido missionário no Nepal, e ele disse, não, eu conheço uma guest house, vocês podem ficar hospedados nessa guest house. E nós fomos lá, chegamos, o país estava um caos terrível. Para a gente pegar a nossa mala, eu levei aproximadamente 7 horas. Ao descer do avião, só depois de 7 horas é que nós conseguimos pegar a nossa mala. A doutora Tati, a sua mala não veio, a sua mala foi perdida. E eu falei para ela, não, nós vamos comprar algumas roupas típicas aqui para você, você vai ficar vestida como uma nepalesa. E ela ficou um pouco brava comigo por causa disso, porque uma mulher perder a sua mala, perder todas as suas coisas. E o fato é que nós ficamos todo esse tempo, o país não tinha gasolina, o país não tinha combustível, também não tinha gás para cozinhar, o país não tinha energia, porque justamente naquela semana o Nepal tinha declarado que não seria mais um reino hindu. O Nepal agora estava se transformando em uma democracia e existiam muitas manifestações. Além das misérias todas, existiam todas essas manifestações, o país estava em uma turbulência muito grande. Mas nós conseguimos chegar nesse lugar e começamos então a fazer um trabalho naquilo que nós conhecemos, o Ministério do Brasil, um ministério muito sério, lá de Trindade de Goiânia, a MCM, que trabalha com as meninas que são vítimas de prostituição ou tráfico de crianças. Eles abriram um ministério muito maravilhoso chamado Menina dos Olhos de Deus. E nós começamos a cuidar dessas crianças, começamos a visitar essas casas e também outros orfanatos. Até que
em um certo dia eu estava conversando com um pastor nepalês, o nome desse pastor Shirin Sherpa. Ele nasceu nas montanhas do Nepal, lá no Himalaia, e conversando com ele, eu percebi, nós estamos sem sinal? Eu percebi que ele estava falando do seu irmão, que morava nas montanhas e que nem mesmo o governo tinha conseguido chegar lá. Nesse momento em que o pastor Shirin, embora meu inglês é um pouco quebrado, mas também, o dele também era um pouco quebrado, então eu consegui entender um pouco ele falando que o seu irmão morava nas montanhas, era pastor nas montanhas, e que ele não tinha conseguido o auxílio do governo, o governo não tinha conseguido chegar nessa montanha chamada Marbu. Nesse momento nasceu no meu coração o desejo imenso de subir a montanha de Marbu. Olhei para o pastor Shirin e disse, eu gostaria muito de subir a montanha. E ele disse para mim, para a nossa equipe, é impossível, não tem como nós subirmos a montanha de Marbu, porque não tem como nós alugarmos uma caminhonete, nós não temos combustível, nós não temos lugares para a gente dormir, lá o terremoto destruiu todas as casas, nós não temos como subir. E outra coisa, o terremoto destruiu as estradas todas e a gente não vai conseguir chegar lá. Mas eu sentia no meu coração que a gente tinha que ir para Marbu, e eu insisti com ele, e nós conseguimos com várias pessoas em vários pontos da cidade de Katmandu, cada um conseguia um pouco de gasolina, nós conseguimos encher o tanque da caminhonete, nós conseguimos alugar o saco de dormir, conseguimos alugar algumas tendas, nós conseguimos alugar a caminhonete e nós subimos para essas montanhas. Quando nós chegamos lá, foram 12 horas de caminhonete, e depois de 12 horas de caminhonete passando por aqueles abismos, a gente não conseguiria mais subir. Era impossível subir a não ser a pé, e mesmo a pé seria muito difícil, e nós levamos mais 13 horas de caminhada para a gente poder chegar no povoado de Marbu. Então nós tivemos uma viagem de 25 horas. Quando chegamos em Marbu, percebemos que era uma aldeia de aproximadamente 5.000 pessoas, eles são budistas e hindus, e começamos então a cuidar dessas pessoas, abrimos o atendimento às pessoas necessitadas, a doutora Tati começou a dar atendimento, o Hudson começou a brincar com as crianças e nós começamos a orar. E nesse momento, eu acho que foi no segundo dia, uma pessoa chegou correndo dizendo, eu sei que tem médicos aqui e eu preciso que vocês desçam com urgência, porque é uma questão de vida e morte. Então eu, doutora Tati e o Hudson, nós descemos correndo atrás dessa pessoa e chegamos em uma cabana, você vai ver daqui a pouco no vídeo. Nós chegamos nessa cabana e era uma mulher grávida com uma criança, estava cruzada na sua barriga, e ela gritava e tinha um mantra do sacerdote sobre essa família, de que nesse parto ia morrer ou a mãe ou ia morrer a criança. E eu e o Hudson ficamos por lá de fora e a doutora Tati ficou dentro tentando encaixar. A criança estava com a cabeça aqui em cima, não tinha como encaixar essa criança, e nós ficamos 3 horas orando, intercedendo, para que Deus fizesse um milagre. O pai da criança chegou, pegou um galo, arrancou a cabeça do galo com um machado, começou a jogar o sangue ao redor da cabana, e a gente perguntava, o que você está fazendo? Ele dizia, eu preciso apaziguar os espíritos, porque eu não quero perder nem minha esposa e nem quero perder a criança. E eu e o Hudson dissemos para ele, não, existe um sangue, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, ele é poderoso para quebrar toda essa maldição, sente aqui e fique em paz com a gente. E ele se assentou, e mais ou menos 1 hora depois nós escutamos o choro da criança. E a criança estava muito bem, e eu perguntei para a doutora Tati como estava a mãe, e ela disse, está muito bem. E o nascimento dessa criança quebrou uma maldição na aldeia, e através dessa criança começou um movimento de avivamento e salvação nessa aldeia. Quando nós chegamos lá a primeira vez, tinha apenas 18 cristãos, contando com o pastor e a sua família. Quando subimos a segunda vez, por causa do nascimento dessa criança, tinha 98 cristãos na aldeia. Quando chegamos lá na terceira vez, tinha mais de 300 pessoas na igreja.
e eu vi um prédio, um edifício em construção, muito bonito. E eu perguntei para o pastor: pastor, o governo chegou aqui, eles estão construindo um hospital, uma escola, e eles disseram: não é o governo, é a igreja que está aqui, nós estamos construindo a igreja. Então eu queria mostrar para você agora, nesse momento, esse vídeo. Nós vamos assistir esse vídeo e depois eu vou mostrar as fotos para você. Vamos. The things of earth are dim in the light of your glory and grace. I'll set my sights upon heaven. I'm fixing my eyes on you. Que alegria poder ver esse vídeo junto com vocês. Nós estávamos agora, no dia 28 desse mês, com uma caravana marcada para lá, para o Nepal, para o Camboja, para a Tailândia e para o Vietnã. Por causa desse problema do coronavírus, que nós sabemos que é uma pandemia, nós, por cuidado a nós e cuidado a eles também, tivemos que cancelar essa caravana e vamos deixar para uma data próxima, assim que a poeira baixar. Nós somos 17 pessoas que estaremos retornando a essas nações. E eu gostaria de mostrar para você algumas fotos de quando nós chegamos lá. Esse é o pastor Shirin Sherpa. Esse é pastor do povo Sherpa lá embaixo em Katmandu. E o irmão dele é que é o pastor nas montanhas do Nepal, lá em Marbu. Aqui ele está discipulando as pessoas, orando. E nós temos
a próxima foto, foi o prédio que, quando eu cheguei na aldeia, e eu perguntei para ele se era o governo que tinha chegado lá, porque era um prédio muito grande, todo de alvenaria, sabendo que a maioria das casas lá eram tendas e também casinhas de folhas de zinco. E ele me disse, não, é a igreja, estamos construindo com o segundo andar, que quando vocês voltarem para cá, não ficarão mais hospedados em tendas, mas ficarão hospedados no segundo piso dessa igreja. Vocês ficarão muito bem hospedados. Olha que coisa linda, no meio das montanhas de Marbu, 10 quilômetros com a China, 8 quilômetros do Tibete, lá em cima em Marbu, existe hoje uma grande igreja para a glória do Senhor Jesus. Aí está o pastor Chirim fazendo a inauguração, pode passar, o pessoal sempre lá, é uma cultura. O culto não é apenas algumas horas, é o dia todo, então as pessoas passam o dia todo na igreja e passam também a se alimentar, a ter comunhão, a dialogar. Vou mostrar para vocês também um batismo. Um batismo aqui as águas são muito geladas, pode passar. As águas são muito geladas e é difícil você entrar naquelas águas. Acho que dentre nossas caravanas lá, somente 2 pessoas entraram nas águas, porque vem derretendo a neve. Então eu falei para eles, vocês não são presbiterianos, que seria muito facinho, só jogar uma água, né? Mas como vocês são da nossa linha pentecostal, então vamos batizar estilo Chaves. Você entra no barril, a gente esquenta um pouquinho de água e nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pessoa mergulha e quando sai do barril, sai abençoado para a glória do Senhor Jesus. Olha aí a inauguração da igreja, como que Deus está fazendo coisas lindas nas montanhas do Nepal. Depois disso, o que aconteceu? Nós conhecemos alguns pastores em Katmandu, como o pastor Everson, que é o nosso missionário da Missão Desafio. Ele mora hoje no Camboja, mas ele morou por muitos anos com a sua família no Nepal. E fizemos uma parceria. Começamos a abençoar o pastor Prakash, com parcerias. Outros obreiros, mais quatro famílias de obreiros que moram nas montanhas do Nepal, que hoje estão lá com igrejas, Nepal para Cristo, estão louvando ao Senhor. Temos um evangelista itinerante chamado Daniel, que uma igreja amiga fez uma parceria também, sustenta esse jovem itinerante, a igreja Assembleia de Deus Betesda de Anápolis. Através dessa parceria, manda a oferta para abençoar um jovem que, quando eu vi pregar pela primeira vez, um moço cheio de fogo, cheio do Espírito Santo, que fala o inglês, que fala o nepalês, que fala o Sherpa, que fala os dialetos todos, apaixonados por Jesus, mas não podia sair pregando porque não tinha condições, não tinha uma moto, não tinha bicicleta, não tinha nada. E nós levamos esse desafio a essa igreja, ela abraçou, e hoje Daniel é casado, e ele com a sua esposa percorrem as montanhas do Nepal falando do amor de Jesus. Nós vamos ter agora um intervalo e daqui a pouco eu volto para um tempo de meditação com a palavra de Deus que vai enriquecer muito a sua vida. Deus te abençoe. Muito bem. Antes de ler a palavra de Deus e pensar com vocês alguns minutos sobre o texto bíblico, eu gostaria de mandar um abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo, ao missionário Paulo Roberto, ao nosso amigo Fábio Morgado, lá do Canadá, está nos acompanhando, a Kátia Teodoro, meu amigo Wilson Pires, de Londrina. Esse camarada é um camarada, gente finíssima, tem me acompanhado também em muitos países do mundo, não só aqui na América, como na Ásia e outros países como Haiti, Tadiquistão, Cazaquistão, Quirguistão. Um homem junto com a sua igreja que tem sido uma grande bênção para a minha vida. Um abraço, pastor Wilson, pastor Carlos Carneiro de Maceió, a Carol e o André Bispo da Flórida, lá nos Estados Unidos. Deus abençoe vocês. A Luana Matos do Rio Grande do Sul, e também o Wagner Algart. Deus abençoe todos vocês que têm nos acompanhado através dessas redes sociais. Eu tenho uma palavra muito especial
para transmitir ao seu coração. O texto que eu vou ler com vocês está em 3 capítulos da Bíblia. Eu vou pegar algumas partes importantes desses 3 textos, que é Atos 8, Atos 9 e Atos capítulo 10. Eu já preguei nesses 3 capítulos em perspectivas diferentes e hoje eu quero trazer uma nova perspectiva a respeito desses 3 capítulos. A gente percebe aqui que no capítulo 8 de Atos vai falar da conversão de uma pessoa que representa o continente africano. Você vai ler no versículo de número 26 que está falando do encontro que um etíope teve com o evangelista Filipe, que o levou a conhecer a Jesus. No capítulo 9, a gente tem a conversão de um asiático, do Saulo. Ele nasceu na Ásia, portanto ele é um asiático, e ele teve o seu encontro aqui com Jesus, quando o Senhor Jesus manda o seu representante Ananias ir ao encontro de Paulo, onde ele estava na cidade de Damasco, na rua chamada Direita, e ali, através da oração de Ananias, Paulo recebe o perdão de seus pecados, ele é batizado, recebe uma palavra profética do Senhor Jesus para a sua vida, e a partir daí então ele se torna um anunciador do caminho que ele perseguia. Nós acostumamos a chamar que o perseguidor passa a ser perseguido, e é isso que acontece. E no capítulo 10, nós temos a conversão de um europeu, porque você vai ler no capítulo 10, versículo 1, que morava ali em Cesareia um homem, um centurião da corte chamada italiana, e o seu nome era Cornélio. Então esse era um homem italiano que está representando então aqui mais um continente, está representando o continente europeu. Então no capítulo 8 eu tenho um homem que representa o continente africano, no capítulo 9 eu tenho um homem que representa o continente asiático e no capítulo 10 eu tenho um homem que representa o continente europeu. Eram os continentes conhecidos naquela época, por isso eu creio que são os continentes que estão descritos aqui em Atos 8, em Atos 9 e em Atos capítulo 10. E eu quero pensar com vocês sobre 4 pontos muito importantes aqui. O primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é que esses 3 capítulos estão me ensinando que o nosso problema, o problema da humanidade, é de verdade um problema mundial. O problema de Atos 8, Atos 9 e Atos 10 mostra para mim e para você que o nosso problema é um problema mundial. O problema do africano chamava-se pecado. O problema do asiático chamava-se pecado. E o problema do europeu também chamava-se pecado. Embora viviam em continentes diferentes, embora foram criados em culturas e costumes diferentes, o problema deles era o mesmo. O problema deles não era pecados, o problema deles era pecado. Esse é o nosso problema. Nosso problema não é apenas os pecados que nós cometemos, porque muitas vezes a gente pensa que nós precisamos de Deus por causa dos pecados que nós cometemos. E algumas pessoas dizem assim, não, eu não preciso tanto de Deus porque eu não cometo os pecados que os outros cometem. Então, eles precisam de Deus mais do que eu. Essa é uma visão errada de entender a palavra pecado ou pecadores. Quando você lê o Novo Testamento, você percebe que você precisa de um Salvador, não é porque você comete pecados. Você precisa de um Salvador porque você é um pecador. Não são apenas as obras que você pratica, é a sua essência. A sua natureza é uma natureza doentia. Você já nasceu com a semente do pecado dentro de você. Se eu, Edson Teixeira, a partir de hoje até o último dia da minha vida, não praticasse mais nenhum pecado, isso não me faria menos pecador do que qualquer pessoa. Porque eu não sou pecador por causa dos pecados que eu cometo. Eu sou pecador porque essa é a minha natureza. Por isso eu preciso de um Salvador. Por isso eu preciso
de que alguém pudesse, sem mancha, imaculado, o Cordeiro Santo de Deus pudesse morrer no meu lugar. Por isso diz a Bíblia que é aquele que não tinha pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele não se fez pecador. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Ele assumiu a nossa condição. Ele morreu em caráter de substituição. Esse é o problema do mundo. O problema do africano chama-se pecado. O problema do asiático chama-se pecado. O problema do europeu chama-se pecado. Não apenas pecados, mas é a sua natureza. Mesmo que você seja uma pessoa religiosa como Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Então eu vejo aqui em Atos 8, 9 e 10 que o problema do mundo é um problema mundial. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que eu vejo em Atos 8, Atos 9 e Atos 10 que a fome também no coração do ser humano é uma fome mundial. Você percebe em Atos 8 que a fome do africano é uma fome de Deus. Você percebe em Atos 9 que a fome do asiático também é uma fome de Deus. E você percebe em Atos 10 que a fome do europeu também é uma fome de Deus. Só que cada um deles tem formas diferentes de tentar saciar a mesma fome. A ausência de Deus, o vazio existencial, como diz a psicologia moderna, e como diz também o livro do Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Existe um vazio do tamanho de Deus no coração do homem, não importa em que nação ele tenha nascido, em que cultura ele tenha sido criado, há uma fome de Deus. Você vai ler em Atos 8, versículo de número 27, que o eunuco tinha viajado da Etiópia para Jerusalém, e o texto diz que ele tinha ido para adorar. Esse é um camarada que está com fome de Deus. E além de ter feito uma viagem, que são milhares de quilômetros, uma vez eu estava na Etiópia, na capital Addis Abeba, e eu fui pesquisar mais ou menos a distância que esse homem viajou. São milhares de quilômetros, em uma época que não tinha aviões, que não tinham carros, que não tinham trens, mas os meios de locomoção eram animais de cargas. Ou uma carroça, conforme diz o versículo 30 e 31. Era isso que ele estava usando para fazer uma viagem de um continente para o outro, da Ásia para a África. Uma viagem muito longa. Mas ele fez essa viagem porque ele queria fazer o quê? Ele queria adorar. Ele queria adorar a Deus. E ele foi para Jerusalém e ele adorou a Deus. E você vai ler no versículo de número 29 e 30, que ele está lendo. E ele compra, naquela época, a gente não tinha Bíblias como nós temos hoje, eram pergaminhos, eram rolos de livros, o rolo do profeta Isaías. Você vai ler em Lucas capítulo 4, versículo 17 e 18, foi dado a Jesus o rolo do livro do profeta Isaías. Eram coisas muito caras, e esse camarada compra o rolo do livro do profeta Isaías, que é o maior livro do Antigo Testamento, 66 capítulos. E ele está lendo, e ele está aqui no capítulo 53, ele está lendo a respeito do cordeiro que foi levado mudo para o matadouro, que não abriu a sua boca, e ele está pensando, meu Deus, quem é? O profeta está falando dele mesmo, o profeta está falando de alguém que vai vir e vai morrer em caráter de substituição dos pecadores. Quem é esse que vai levar as nossas dores, que pelas suas pisaduras nós somos sarados? Quem é esse? Olha a fome desse camarada. E aí o Espírito de Deus traz o seu representante chamado Filipe e diz, se aproxima dessa carruagem, ele corre, escuta que o camarada está lendo Isaías e ele faz a pergunta, você entende o que é que você está lendo? E a resposta desse etíope é a resposta do mundo para nós. A resposta desse etíope é, como é que eu vou entender se não tem alguém que me explique? Esse é o meu papel, esse é o seu papel, esse é o nosso papel como igreja de Jesus, no meio de uma sociedade que tem um problema mundial e que tem uma fome mundial. Eles estão buscando Deus de formas diferentes, por isso que eu não critico mais hindus,
na sua forma de adorar, ou um muçulmano na sua forma de adorar, ou um animista na sua forma de adorar. Eles estão com fome de Deus, e nós temos a verdade. E eles estão buscando essa verdade, fazem viagens longas como esse etíope, gastam dinheiro como esse etíope, para comprar o maior rolo do Antigo Testamento, para ler o profeta, e ainda está voltando com um coração vazio. Apesar de viajar, apesar de adorar, apesar de ler, ainda o seu coração está vazio. Porque a fome não é a religião que pode satisfazer. Essa fome que o homem tem não é a religião judaica, a religião cristã, não é o templo, não é apenas o livro. É uma pessoa que pode satisfazer essa fome. Não são as coisas e nem o sistema religioso, a organização, que pode preencher esse vazio. Muito pelo contrário, essas coisas aumentam ainda mais o vazio no coração do homem. A gente vê em Atos capítulo 9, que esse asiático também tem uma fome. E a sua fome, ele tenta satisfazer de forma diferente. O etíope vai para adorar. O Saulo, ele vê a igreja como uma seita. E ele diz, eu preciso perseguir. Ele diz isso em Filipenses capítulo 3, versículo 6, que de acordo com a lei, como fariseu, eu era zeloso da lei a ponto de perseguir a igreja. Então Paulo tinha uma fome tão grande por Deus, que quando aparece um grupo de pessoas dizendo Jesus é Deus, ele diz, eu preciso acabar com essa seita. Eu preciso acabar com esse pessoal, porque só existe um Deus, é Jeová. Não pode existir um outro Deus. Então, no zelo que Paulo tinha por Deus, a sua fome, ele matava cristãos, porque ele não entendia a encarnação de Deus em Cristo Jesus. Ele não compreendia o mistério que mais à frente no futuro, no capítulo 3, 16 de Timóteo, ele vai dizer que grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, aquele que foi justificado em espírito, foi pregado entre os homens, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, recebido na glória. Depois ele vai explicar para nós a respeito da encarnação de Deus em Cristo Jesus, mas até então ele não compreendia e por isso ele perseguia, ele era uma espécie de um terrorista, ele tinha que matar em nome de Deus. Mas era um meio que ele encontrava de tentar satisfazer a fome que ele tinha no coração dele. E em Atos capítulo 10 você vai ver que o Cornélio tinha uma outra forma de tentar saciar a sua fome. Ele orava, ele jejuava, ele dava esmolas, ele era um homem piedoso, ele fazia tudo isso porque ele sabia que ele precisava de Deus. Mas você vai ler em Atos 8 que o etíope não era salvo. Você vai ler em Atos 9 que o asiático não era salvo. E você vai ler em Atos 10 que o europeu também não era salvo. E aí entra a terceira lição que eu quero pensar com vocês. Se o problema é mundial, se a fome é mundial, a gente percebe em Atos 8, 9 e 10 que a solução também ela é mundial. A solução para o etíope foi uma pessoa. Diz o texto que Filipe lhe falou a respeito de Jesus. E ele vendo a água disse, aqui está a água que me impede de ser batizado. Filipe disse, é simples, se você crê nisso que eu falei, que Jesus morreu por você e ressuscitou para a sua justificação, morreu em caráter de substituição e ressuscitou para você ser justificado diante de Deus. Se você crê nisso, que Ele é o Filho de Deus. E ele disse, eu creio. E ele foi batizado e voltou para a sua terra cheio de júbilo. Em Atos capítulo 9, o Paulo, ele tinha encontrado Jesus no caminho de Damasco. Ficou cego, mas isso não fez ele ser salvo. Deus teve que mandar o seu representante, Ananias, para chegar lá, conversar com Saulo, para ele invocar a graça de Deus, para ele receber o perdão dos seus pecados, para ele ser batizado, para ele se aprumar sobre os seus pés, receber a profecia, para começar então a desenvolver o seu ministério evangelístico entre os povos gentílicos. Interessante isso. A solução para o asiático foi Jesus de Nazaré entrar dentro dele e se tornar o Senhor da vida dele. E qual foi a solução para o europeu? Jesus. Por isso que eu não prego outra coisa. Eu não prego filosofia, eu não tenho uma mensagem de filosofia para o mundo, porque eu sei
que o que vai resolver o problema do homem no mundo não é a filosofia, não é a psicologia, não é a psicanálise, não são os estudiosos do comportamento, que embora eles possam amenizar a dor das pessoas, mas eles não podem penetrar no cerne da existência da pessoa. Só alguém que criou essa pessoa, que conhece essa pessoa, é que pode penetrar, e essa pessoa se chama Jesus. A solução para o africano, Jesus. A solução para o asiático, Jesus. A solução para o europeu, Jesus. É isso que a gente prega. A gente não prega uma religião. A gente prega sobre uma pessoa. A gente prega sobre Jesus de Nazaré. E a quarta lição que eu tenho aqui para pensar com vocês aqui no capítulo 8, 9 e 10. Primeiro, o problema é mundial. Segundo, a fome também é mundial. Terceiro, a solução é mundial, por isso Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essas criaturas têm um vazio existencial. Quando elas recebem Jesus, diz em João 1,12, ela recebe o poder de ser transformada em filho de Deus. Ela pode chamar Deus de Pai. Deus não é apenas o Criador e ela a criatura. Agora, Deus é o Pai, ela é o Filho, a filha. Ela nasceu de novo na família de Deus. Ela pode chamar Deus de Pai. Ela pode se aproximar e dizer, Pai nosso que estás nos céus. É uma coisa extraordinária isso. Não apenas Senhor e eu servo, não apenas oleiro e eu barro, não apenas Criador e eu criatura, mas sim, Ele é o Pai e eu sou filho. Eu tenho a sua natureza em mim agora. Eu posso chamá-lo de Abba Pai, de Papai, do meu Pai. O Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E a quarta lição que eu aprendo em Atos 8, 9 e 10 é que a ordem também é uma ordem mundial. Você vai ler em Atos 8, versículo 26, o anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai. E o texto diz, ele levantou-se e foi. Você vai ver em Atos 9, versículo 10, que o Senhor Jesus apareceu a Ananias e disse, levanta-te e vai. E o texto diz que Ananias levantou-se e foi. E você vai ver em Atos 10, a partir do versículo de número 19 ao versículo de número 21, e depois confirmando o versículo 23, que o Espírito Santo disse a Pedro, levanta-te e acompanha eles, vai com eles. E o texto fala que Pedro, levantando-se, foi. Por que o etíope foi salvo? Porque o Filipe obedeceu a ordem. Por que o asiático alcançou a graça de Deus? Porque o Ananias obedeceu a ordem. Por que o europeu alcançou a graça de Deus? Porque o Pedro obedeceu a ordem. Nos 3 capítulos eu tenho uma ordem. E a ordem é levantar e ir. E eu venho aqui para desafiar você. Nunca diga não para o chamado de Deus para a sua vida. Diga sempre sim. Porque se você disser não para o chamado de Deus para a sua vida, você vai fazer mal para você. Não estou dizendo que você vai se perder e vai para o inferno. Mas você vai deixar de ser um instrumento nas mãos de Deus e de poder ter o privilégio de levar vidas a conhecer a Jesus, a confessar Jesus como Senhor. Isso é um privilégio que Deus deu a nós. Deus abençoe muito a sua vida. Deus prospere a sua vida. No final desse programa, eu te abençoo. Em nome de Jesus, e desafio você a orar por essa nação. Ore pela nação do Nepal. O Nepal precisa muito de Jesus. E quem sabe você possa dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. O Nepal precisa da palavra de Deus. As nações precisam de ouvir o Evangelho. E se você disser para Deus, Senhor, eu estou aqui, se levantar e for, com certeza, assim como o etíope foi mudado, assim como o asiático foi mudado, e assim como o europeu foi mudado, pessoas de todas as nações da terra também serão transformadas pelo poder do Evangelho. O Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.